tudo bem com vocês? Que bom que nós estamos de volta, né? Tivemos aí um merecido recesso, descansamos, mas ó, agora é hora da gente fazer um super estudo. E para isso, nós da equipe de língua portuguesa preparamos uma revisão para vocês. Vamos relembrar alguns conteúdos e a gente começa pelo conteúdo de adjunto adverbial. Bom, o adjunto adverbial, turma, é um termo acessório que vai indicar uma circunstância para um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Vamos ver como é que isso acontece em alguns exemplos? Bom, nesse primeiro exemplo aí, eu tenho um adjunto adverbial de modo que está o quê? Dando uma circunstância para o verbo corrigir. Os professores corrigiram rapidamente as produções dos alunos. No segundo exemplo, o adjunto adverbial de intensidade está o quê? Dando uma circunstância, né, modificando esse adjetivo interessante. Não é só interessante, é bastante interessante. No terceiro exemplo, eu tenho os alunos escreveram muito bem os projetos. Eles não somente escreveram bem, como também eu estou dando intensidade à forma como eles fizeram. São muito bem. Então, está modificando outro advérbio, tá, meninos? Muita atenção aí na hora de vocês fazerem essa análise. E aí, eu trago para vocês rapidamente alguns exemplos de classificação dos adjuntos adverbiais. Primeiro, o adjunto adverbial de causa, tá? A frase tem: o projeto ficou simples por conta do orçamento, né? O motivo pelo qual esse projeto ficou simples está destacado aí na oração. O adjunto adverbial de lugar. O exemplo que eu trago para vocês é: o projeto foi realizado em Goiânia, onde esse projeto foi realizado, está em destaque também. O adjunto adverbial de modo. O exemplo que eu vou analisar com vocês é: o projeto foi realizado cuidadosamente. Como esse projeto foi realizado? Então, o adjunto adverbial de modo traz isso aí para a gente na oração. E o adjunto adverbial de instrumento, no exemplo, abrir a lata com a faca, foi o que eu usei, né? Um instrumento utilizado para fazer essa abertura aí da lata. É claro que nós temos outros exemplos, outras classificações, isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como o adjunto adverbial é empregado na oração, e claro, em outros exercícios durante, né, o decorrer aí das aulas. Kênia, o que você pode passar para a gente agora? E aí, Dri, vamos que vamos, né? Agora vamos relembrar aí um pouquinho, galera, da função sintática dos pronomes oblíquos. Lembrando que nós vamos trabalhar os pronomes oblíquos na função de objeto. Ou pode ser objeto direto, ou pode ser objeto indireto. Então, vamos ver aí o que nós temos. Lembrando sempre que os pronomes oblíquos, o, a, os e as, sempre, sem medo de errar, eles vão funcionar na oração como objeto direto, tá certo? E claro, a gente tem aí também as palavras que acompanham, lo, lá, los, las, dependendo do verbo que vão acompanhar esses pronomes. Então, quando a gente pode analisar aí na oração, deixei-os em casa bem cedo. Quem deixa, deixa algo, né? Ou deixa alguém. Por isso aí que o pronome os está funcionando como objeto direto. Lá embaixo, preciso vê-lo. Por que ganhou esse L? Por conta do verbo, né? Ver, terminando em R. A gente sabe que tem essas particularidades. E embaixo também, encontraram-nos no shopping. Também ganhou o N por conta do verbo que terminou em M. Então, só lembrando, pronomes o, a, os e as vão funcionar sempre como objeto direto dentro da oração, viu, galera? Jana, tem alguma coisa para falar aí, Jana? Ah, é claro que eu tenho. Tudo bem, meninos? Que bom, estamos de volta, né? Os pronomes pessoais oblíquos, lhe-lhes. Isso aqui é moleza, viu, Kênia? Sabe por quê? Lhe-lhes sempre vão funcionar como objeto indireto. E a gente tem que ficar aí atento, porque nós empregamos os pronomes no texto, aprendemos a função deles para aplicar no texto. Então, se eu quero caprichar no meu texto, eu não posso sair colocando lhe em qualquer lugar. Eu tenho que saber que ele só vai poder estar no lugar de um objeto indireto. Nós lhe oferecemos um lindo presente. Nesse caso aí, nós temos o verbo oferecer, que é bitransitivo. Ele aceita dois complementos. Um lindo presente é o objeto direto e o lhe veio aí substituindo, né, a quem eu ofereço. Então, lhe é o objeto indireto. Assim como tem o exemplo aí, ó. Emprestei-lhe vários livros durante a quarentena. Quem empresta, empresta algo a alguém.
Então, vários livros é o objeto direto, e o lhe entra aí no lugar do objeto indireto, tá? Então, não vamos esquecer, lhe e lhes, sempre objeto indireto. Mais um exemplo apareceu aí. Esse assunto não lhes interessa. Se não interessa, não interessa a alguém. Então, lhes está no lugar do objeto indireto. Quer caprichar no texto? A mão do pronome oblíquo também. Não é isso, Kênia? Isso mesmo, Jana. E além dos pronomes o, a, os, as, lhe e lhes, nós temos também como pronomes oblíquos me, nos, te, vos e se. Aqui, aí sim, nós vamos ter que fazer análise, gente. Eles podem ser tanto objeto direto quanto objeto indireto. Vai depender do verbo que está acompanhando. Então, nesse caso, a gente precisa fazer análise. Vamos ver aí alguns exemplos? Dá uma olhada lá, ó. Eles nos amam. Para eu saber se isso é objeto direto ou indireto, eu vou fazer análise do verbo amar. Quem ama, ama alguém. Então, nesse caso, o os vai ser objeto, o nos, desculpa, vai ser objeto direto. Não é isso? Olha lá a análise. Isso mesmo, quem ama, ama alguém. Eles nos obedecem. E agora? Quem obedece, obedece a alguém. Nesse caso, agora, nesse contexto, o mesmo pronome vai funcionar como objeto indireto, tá, galera? Então, o mesmo pronome em dois contextos diferentes, com funções diferentes também. Eles me chamaram. Esse me vai ser o quê? Analisa o verbo. Quem chama, chama alguém. Então, eu tenho aí objeto direto. E no outro exemplo, que nós vamos perceber, isto me convém. E agora, o mesmo pronome. O que convém, convém a alguém. Então, temos aí também o objeto indireto. Então, galera, nesses pronomes, é preciso fazer análise do verbo, para saber se ele funciona como objeto direto ou objeto indireto. Não vale esquecer, hein? Fica a dica aí. E aí, quem está aí chegando? Acho que é a Mônica ou a Ângela. Oi, tudo bem? Estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui de volta. Estamos juntos aí novamente nesse segundo semestre e vamos agora nos recordar de um conteúdo que ele é um pouco mais recente, né? Vozes verbais. Então, vamos lá. Vamos ver aqui um pouquinho sobre este conteúdo. Primeira coisa que é muito importante que vocês saibam, gente, é que a voz verbal, ela leva em conta sempre a relação existente entre o verbo e o sujeito da oração. Então, nesse caso, a gente tem três possibilidades aí, três tipos de voz verbal. Essa voz pode ser ativa, temos a voz passiva e a voz reflexiva, certo? Então, vamos começar aqui pela ordem. Vamos ver a voz ativa. Bom, posso só te interromper um minutinho? Em relação a isso aí, porque muitas vezes... deixa eu dar um oi para os meninos primeiro, né? Oi, amores, tudo bom? Vamos lá. Quando você falou em relação entre o sujeito e aí o verbo, muitas vezes o aluno agora pode esquecer um pouquinho que relação é essa, né, professora? Então, quando a gente fala nessa relação, amores, é pensar em: será que esse sujeito está praticando aquela ação ou será que o sujeito está sofrendo aquela ação? Beleza? Bora, Mônica. Exatamente, Ângela. E como a gente começa aí pela primeira voz verbal, que é a voz ativa, é muito importante que vocês percebam que essa palavra ativa tem tudo a ver com essa classificação. Aqui, galerinha, o sujeito, ele pratica a ação expressa pelo verbo. Inclusive, ele é conhecido como um sujeito agente, porque ele está praticando a ação ali daquele verbo. Por exemplo, o professor adiou a prova. A gente tem o verbo ali, adiou. Quem está praticando essa ação verbal? O professor. Ou seja, ele é o sujeito agente e isso, essa análise, caracteriza voz ativa. Vamos ver, então, quando o sujeito sofre a ação, o que acontece? Conta aí, Ângela, para a gente. Então, bora lá, né? Falando um pouquinho mais sobre essa relação entre o sujeito e o verbo. Amores, a gente tem a voz passiva quando a gente tem um sujeito aí passivo. O que é isso? Ele está sofrendo uma ação, ele está recebendo uma ação. Olha só o exemplo que a gente tem. A prova foi adiada pelo professor. Vamos pensar aí, a prova é o nosso sujeito, certo?
A prova está sofrendo a ação de ser adiada. Então, a gente tem o sujeito paciente, beleza? Se a gente tem o sujeito paciente, voz passiva. Falando em voz passiva, a gente tem de lembrar também que a gente tem duas classificações aí de voz passiva, tá bom? Nesses dois exemplos, a gente consegue já visualizar isso aí. Nesse primeiro exemplo, olha lá, a prova foi adiada pelo professor. Aqui, a gente tem uma voz passiva analítica. Vocês estão lembrados de uma característica de voz passiva analítica? Vamos ver no próximo slide aí. Na voz passiva analítica, a gente tem uma locução verbal. Olha o exemplo. Os livros foram vendidos por leitores assíduos. Olha a nossa locução verbal aí e o nosso verbo principal no particípio, beleza? Tem uma outra característica de voz passiva analítica. Analisa essa estrutura aí que você está visualizando no slide. Olha só. A gente tem um sujeito paciente, tem essa locução verbal e a gente pode ter ou não o nosso agente da passiva. Quem pratica a ação em cima do sujeito, né? Quem é o nosso agente da passiva? Nesse caso, os livros foram vendidos por leitores assíduos, são os leitores assíduos o nosso agente da voz passiva. Beleza, amores? Agora, a gente tem mais um exemplo de voz passiva, né? Que é a nossa segunda classificação. É a voz passiva sintética. E aí, você já lembra rapidinho, voz passiva sintética, a gente tem a partícula C. Estão lembrados disso, amores? Tá bom? Então, vamos analisar a estrutura da voz passiva sintética. A gente lembra que a gente tem só com verbos VTD ou VTDI, beleza? Tem o pronome ser e, em seguida, a gente tem o nosso sujeito paciente. Olha lá o exemplo. Venderam-se os livros. Nosso verbo quem vende algo, é o VTD, beleza? Tem o pronome ser e os livros, que é o nosso sujeito. Tranquilo, Mônica? Nossa, deu para lembrar tudo bem claramente. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito os nossos alunos aí nesse momento de retomada. Mas espera aí, ainda falta uma classificação de voz verbal. Qual é, gente? A voz reflexiva. Olha só, o nome também já diz muito sobre ela. Reflexivo por quê? Porque o sujeito aqui, ele pratica e também sofre a ação verbal. Então, é uma coisa ali que acontece simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, vejam só o seguinte exemplo. O menino cortou-se. O que significa aqui? Bom, o menino praticou uma ação. O que ele praticou? O que ele fez? Ele cortou alguma coisa ou alguém. Mas, ao mesmo tempo, ele sofre a ação porque ele foi cortado. Então, veja aí que esse pronome, inclusive, que as meninas vão falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre ele é um pronome que traz essa ideia reflexiva, onde o sujeito pratica e sofre a ação verbal. Por isso, voz reflexiva. Ficou fácil, hein? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a partícula C agora com as meninas. Vamos ver aí qual é a primeira que vai surgir. Olha, Mônica, estou por aqui, viu? E é importante a gente fazer aí, nessa revisão da partícula C, começando pelo índice de indeterminação do sujeito. Gente, e é sempre bom lembrar a vocês, como é importante fazer o estudo correto da predicação verbal. Para todos os conteúdos, praticamente, nós precisamos. Não é diferente aqui na partícula. No índice de indeterminação, para essa partícula ter essa função, vai se relacionar com os verbos de ligação, os verbos intransitivos ou os verbos transitivos indiretos. Observem que o sempre está em destaque. Sempre se relacionam com esses verbos. E outra observação importante, com o verbo na terceira pessoa do singular. E o sujeito, claro, é indeterminado, porque a partícula é de índice de determinação do sujeito. Vamos ver um exemplo? Precisa-se de atenção nas estradas do DF. A gente começa sempre com a análise do verbo, né? Quem precisa de algo. Eu tenho aí um verbo transitivo indireto. Se o verbo é transitivo indireto, terceira pessoa do singular, então, logicamente, que a minha partícula será o quê? Índice de determinação do sujeito. Faz uma análise semântica. Eu sei quem é que precisa de atenção nas estradas do DF? Não. Então, não se esqueça da análise sintática, mas a semântica é de grande importância também. Ok, meninos? Ok, galera.
Então, vamos que vamos, né? A Adri falou aí sobre o índice de indeterminação do sujeito, e nós temos também a partícula C funcionando como pronome apassivador, conhecido também como partícula apassivadora. Se, por um lado, lá no índice de indeterminação do sujeito, eu não posso ter verbo transitivo direto, nem verbo transitivo direto e indireto, eu não posso ter objeto direto, aqui, no pronome apassivador, é uma das características, né? Eu preciso ter um objeto na minha oração. Por isso que a partícula C vai sempre acompanhar o verbo transitivo direto ou o verbo bitransitivo, apresentando aí o meu objeto. Nesse caso, o verbo vai concordar com o sujeito. Então, eu posso ter o verbo tanto no singular quanto no plural, dependendo do sujeito da oração. Certo, turma? E aqui é importante também relembrar que o sujeito é paciente, ele vai sofrer a ação. Se ele é paciente, ele vai aparecer na voz passiva. Olha lá o exemplo. Alugam-se belas casas nesta praia. Quem aluga, aluga algo, né? Verbo transitivo direto aí. Belas casas nesta praia, no caso, está acompanhando o verbo e a partícula C aí como partícula apassivadora. Ela está sofrendo essa ação. Tá bom, turma? Então, partícula C, partícula apassivadora, sempre com verbo transitivo direto ou verbo bitransitivo. Mas nós temos mais um caso, viu, Kênia? É o pronome reflexivo. O C também pode exercer esse papel, pode ser pronome reflexivo. E eu diria que esse aqui é moleza, sabe por quê? A ideia é daquele sujeito que realiza e sofre a ação ao mesmo tempo. Pode acontecer com verbo transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo. Só que a semântica é o mais importante nesse caso, tá? E lembrando que o verbo sempre vai concordar com o sujeito. Então, esse tipo de sujeito nós chamamos de sujeito agente e paciente, justamente porque ele realiza e sofre ação ao mesmo tempo. Vamos ver um exemplo aí? O que acontece com o pronome reflexivo? Olha lá. Os pais olharam-se através da janela. Então, a ação de olhar foi realizada pelos pais e eles, quando olharam, eles se enxergaram. Então, é aquela ação que bate e volta. Ele realiza e sofre ao mesmo tempo. Percebam aí, apesar do verbo ser transitivo direto, a semântica é que vai dizer tudo pra gente, viu, meninas? E o meu conselho a vocês, meninos, é que vocês voltem o vídeo sempre que for necessário e retomem aquilo que às vezes ficou com um pouquinho de dúvida. Tá bom, galera? É isso. É isso aí, Jana. Então, por hoje é só. Foi muito bom estar com vocês hoje mais uma vez. Vamos recomeçar aí esse semestre com força total, né, Ângela? Isso, vamos recarregar essas energias, tá bom? A gente está começando agora, né? Às vezes a gente rola um pouquinho, dá uma esquecida, mas a gravação tá aí para isso e a gente está aqui para isso, tá bom? Contando com a gente sempre, amores. Tchau, tchau. Tchau, galera. Beijo, Tchau, beijo. tchau. Tchau. Beijo, bom retorno a Beijo. todos. Beijinho.